rumo a Brasília, rumo à capital federal, onde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre as ameaças de tarifaço de Donald Trump contra países do Mercosul e também sobre as ações para controle de gastos. Ninguém melhor que a Aline Beckett, nossa repórter Aline Beckett, ao vivo de Brasília, que acompanhou tudo e tem os destaques aqui pra gente. Bom dia, Aline. Vai que é sua. Oi, André, bom dia a você, bom dia a todos no estúdio, a todos que nos acompanham também. Exatamente, o ministro da Fazenda falou hoje com a gente aqui na portaria do Ministério sobre o tarifaço anunciado por Donald Trump de 10% em cima dos países membros dos BRICS. Ele seguiu a mesma linha do que disse ontem o vice-presidente da República e também ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. Ele chegou a ressaltar o superávit que os Estados Unidos têm com o Brasil e o déficit que os Estados Unidos têm com outros países. Vamos ouvir o que disse o ministro. A América do Sul é deficitária em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm superávit na América do Sul. Eu já transmiti isso ao secretário de Estado do Tesouro americano, dizendo que não fazia sentido você tributar uma região, né, que compra mais do que vende para os Estados Unidos. Então ele, inclusive, ficou de destacar pessoas que são as que estão à mesa com o Brasil nesse momento para tratar do assunto com seriedade, né? Até porque o Brasil tem relações, não é com o BRICS, o Brasil tem relações com o mundo inteiro. Então o Brasil segue uma posição neutra em relação a esse anúncio feito por Donald Trump. É sempre o diálogo, a diplomacia, é o que vem sendo ressaltado pelo próprio ministro da Fazenda e também por Geraldo Alckmin, que é quem encabeça essas negociações com os Estados Unidos e com o secretário executivo de lá. O ministro da Fazenda chegou a falar também sobre cortes de gastos em relação à isenção fiscal, que é um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, cuja Fazenda já apresentou também dados relacionados a isso. Ele disse que as tratativas continuam, o diálogo com o Congresso continua e que em relação ao corte de gastos, a possíveis novos cortes de gastos, tendo em vista que ontem a portaria da Fazenda anunciava, né, cortes de gastos aqui do próprio Ministério do Orçamento de 2025. Então, o Ministério não poderá contratar mais despesas do que aquelas que já foram contratadas até o momento. Ele chegou a dizer que isso é um trabalho conjunto sobre o corte de gastos, que cada um deve se unir ali para poder cortar e conseguir conter as contas públicas e conseguir cumprir com a meta fiscal para o ano de 2025 e também já pensando em 2026. Ele falou um pouquinho sobre isso também, vamos ouvir. É uma tarefa dos três poderes cumprir a meta do ano. Se cada poder for usar das suas prerrogativas para ampliar o gasto, não conter o gasto e não contribuir para o corte de gasto tributário, que no Brasil chegou a patamares absurdos, nós vamos ter mais dificuldade de cumprir a meta. Bom, a gente chegou a questionar ele sobre novos cortes em outros ministérios, além do Ministério da Fazenda, mas ele disse que só terá uma resposta sobre isso depois da divulgação do relatório do segundo bimestre, que está para ser divulgado no dia 22 de julho. E também eu já lembro a vocês que a audiência de conciliação sobre o IOF está prevista para acontecer no dia 15 de julho no Supremo Tribunal Federal. Então, só depois do dia 22 da apresentação do relatório por parte do Tesouro Nacional, o ministro disse que terão os dados aí, a equipe econômica terá os dados para poder revisar e ver se será possível novos cortes. Eu volto com você. Aline Beckett, diretamente da Capital Federal, a gente agradece a sua presença, bom trabalho por aí. Voltamos ao longo da programação da nossa Jovem Pan. Voltando aqui à nossa bancada para a gente debater, Mônica Rosenberg. Basicamente, uma das principais destaques está posto de que esse fla-flu em torno do IOF não interessa a ninguém. Já pelo menos a nível retórico, sinalizando que está disposto a realmente sentar, botar o ego de lado e chegar a uma solução, algum denominador comum para virar essa página e seguir adiante, né?
O que o ministro parece que não entendeu, na questão do tarifaço do Trump, ele não entendeu que Trump usa tarifas de forma política. Não é econômico, é político, então essas tarifas não têm nada a ver com o fato deles terem superado. Instrumento de negociação. Exatamente. E é por isso que ele depois pode ser indicado para o Nobel da Paz por alguém que tem contra si um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Eu ainda não entendi como é que o Netanyahu entrou nos Estados Unidos. Agora, em relação ao IOF e atingir a meta fiscal, que é absolutamente necessária, Haddad também precisa entender, e parece que finalmente entendeu, que não é aumentando a arrecadação, não é com essa sanha arrecadatória de meter a mão no bolso do brasileiro. O que precisa ser feito é corte de gastos, e aí ele, que está no executivo, é quase engraçado que ele peça que os outros poderes também cortem gastos. O executivo tem que cortar. As emendas são uma linda fonte, são 50 bi, que se o Congresso abrisse mão, ou pelo menos colocasse dentro do orçamento de uma forma mais correta, também fariam diferença. E o judiciário, que nós sabemos que é o poder que tem os super salários e os privilégios mais exacerbados de todos, dava para todo mundo fazer corte. Mas quem realmente tem que cortar é o executivo, não há dúvidas. Mas ele disse que esse movimento do Congresso recente, David Tasso, é tão claramente, tão somente, para sabotar o crescimento do país. Ele colocou nesses termos. Será que quem afirma algo assim, nesses termos, realmente está interessado em chegar a alguma negociação minimamente republicana e pragmática? Não, né? Tanto que o Supremo Tribunal Federal teve que entrar no circuito. Mas se a gente fizer uma analogia, né, trazendo os assuntos em relação à questão da guerra, né, do Donald Trump ser indicado com essa potencial indicação em relação ao Nobel da Paz, o presidente Lula também se manifestou em relação a isso, dizendo que não sabe por que os Estados Unidos têm incentivado tantos outros países, né, que compõem a OTAN, para que invistam em armamento. É muito simples. Você, quando tem dinheiro no bolso, ou seja, está enriquecido, tem um país rico e tem um poder bélico, você é capaz até mesmo de resolver conflitos como fez Donald Trump. E o Brasil deveria ter esse mesmo pensamento, né, de que você realmente estar fortalecido de forma bélica, você consegue gerar a defesa e consegue também resolver conflitos, porque na base do diálogo, é na base muitas vezes da força, infelizmente, como a gente vê, e também quando você tem dinheiro, quando você tem recursos, você consegue proteger o seu país. Então, a visão precisa mudar também em relação ao nosso país para que a gente avance, tanto em medidas de defesa, porque a gente tem a Amazônia, é importante a gente lembrar disso, e enriquecer também para que a gente possa articular junto aos outros países, e essa articulação não está existindo até mesmo aqui dentro no Congresso Nacional. David, só para complementar, esta semana passada saiu na Economist uma reportagem dizendo que o Brasil está se tornando irrelevante em termos de diplomacia. O Lula está conseguindo afundar o Brasil em algo onde nós sempre fomos líderes. Por conta disso. Exatamente. E ficando nesse complexo de chihuahua geopolítico, né? Achar que é maior do que de fato é. Eu acho que, excelente termo, inclusive, André. Se não está em nenhum livro de relações internacionais, chihuahua político, diplomático, é o que o Brasil está se tornando. Isso tem muito a ver com a prepotência. O que é a prepotência aqui? É a prepotência de muitas vezes olhar a todos como um sabidão. Eu sei de tudo, sabichão. Essa é a minha verdade, sabichão. Eu sei de tudo, essa é a minha verdade, é assim que as coisas funcionam. Então isso prejudica um pouco o Brasil quando a gente está olhando para as relações internacionais e para a nossa expansão. E um detalhe aqui, nas entrevistas, nas coletivas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um detalhe é que ele sempre parece extremamente nervoso e querendo sair dali. O Haddad, ele olha para o lado, ele claramente não tá gostando muito dessas coletivas, não à toa ele tem saído mal em alguma delas. Mas quando a gente olha para essa situação, vale mencionar que o tarifaço, nesse caso, são as tarifas recíprocas. Então são tarifas que os países já colocam em produtos dos Estados Unidos e que o Donald Trump teve como pauta de campanha devolver. Então ele está devolvendo até para aliados históricos como Japão e Coreia do Sul, que estão em negociação aí de uma tarifa de 25%. Por quê? Porque elas são recíprocas. Então, se os países estão colocando, ele está colocando de volta e agora ele está negociando acordos diretos com esses países. Então, essa tem sido a estratégia dele, para diminuir o protecionismo aos produtos dos Estados Unidos. Na situação com a China é outra situação, a guerra comercial mesmo. Mas vale esse detalhe. E vale mencionar que é importante que a gente negocie com os Estados Unidos para isso não acontecer. Porque nós vendemos muito para os Estados Unidos. O Haddad está correto. No
No caso, eles vendem mais para a América do Sul. Mas nós, como Brasil, vendemos muito para os Estados Unidos. A gente não quer que os nossos produtos sejam afetados, que a nossa economia seja ainda mais afetada. Então, cabe esse diálogo e melhorar isso cada vez mais para a gente potencializar a economia do Brasil. E não entrar em bola dividida com o Laranjão.